Olá, amigos, amigas, queridos, você internauta que nos acompanha aqui no canal da Associação Espírita Jesus de Nazaré e mais especificamente as nossas doutrinárias online produzidas pelo Núcleo de Produção Audiovisual Clara de Assis. Nosso muito obrigado. Continue nos acompanhando, assista as palestras, comente. Por favor, também curtam esses materiais que nós disponibilizamos, porque é muito importante para nós termos essas visualizações, sabermos a presença de vocês nos acompanhando. Isso é muito importante aqui para a nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré. Em nome da equipe do Núcleo de Produção Audiovisual Clara de Assis, agradeço a cada um de vocês que nos prestigiam a cada momento, ou você que faz pesquisa buscando material e que estamos de alguma forma dando uma pequena contribuição, uma luzinha para que você possa seguir aí nas suas andanças em busca do seu caminho, em busca do seu destino, que você acha que é melhor para você dentro das suas escolhas, ok? Então hoje nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre amor e perdão. E nos deparamos logo com a assertiva do Cristo: perdoar até quantas vezes? Até 70 vezes 7 vezes. Perdoar infinitamente, mesmo que o outro esteja errado, mesmo que o outro insista em nos machucar, em nos magoar. Como é que fica isso? Então, vamos buscar conhecimento no Espírito da Verdade, porque ele nos orienta, nos dá luzes a respeito de um tema tão complexo que é cotidianamente falado em todas as casas espíritas e outras denominações cristãs que com responsabilidade tratam do Evangelho. Porque o perdão é pauta sempre atual, é sempre motivo de discussão, porque diz respeito às nossas relações, diz respeito inclusive a uma sociedade justa, pacífica, a uma sociedade igualitária. A questão da desigualdade social se vai resolver quando realmente estabelecermos critérios baseados em virtudes elevadas, como o perdão, como o amor, a compreensão, a empatia. Então, enquanto o ser humano não se dispuser a olhar o seu semelhante a partir das lentes da empatia, enquanto não houver o coração nas relações, infelizmente os conflitos vão perdurar. Então fiquemos atentos à informação que Simeão nos dá. Evangelho segundo o Espiritismo. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Estudai e comentai essas palavras. É a recomendação de Simeão. Então, que possamos, dentro da nossa possibilidade, como já fizemos aqui outras vezes, seguindo esse ensinamento de Simeão, trazer aqui alguns pequenos comentários para os irmãos. Vejamos o ensino de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Está aqui o ensino do Cristo, muito claro, a partir do Sermão da Montanha, a partir da sua própria vivência. Ele que viveu, foi para a cruz, e aqui nós trouxemos esse slide. É uma arte demonstrando o sublime sacrifício do Cristo, e de lá da cruz, depois de passar por tantas dores, por humilhações, ser vítima de todo um processo injusto, um processo que ocorreu de forma muito estranha, ele ainda assim exclama: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Anotação de Lucas, capítulo 23. Entretanto, mesmo com a nossa base cristã, mesmo com todo o conhecimento que nós já temos, porque nós não somos, digamos, bebês de todo. Nós já temos aí uma caminhada de quase 200 anos de doutrina espírita. E temos uma obra magnífica aqui no Brasil, que é a obra do Francisco Cândido Xavier,
nosso amado Chico Xavier, que é rica, é muito cheia de informações, educativa, pedagógica. A temática do perdão é abordada em versos, é abordada em histórias, é abordada em livrinhos para criança. A temática do perdão é abordada em romances, em histórias, em temas complexos na obra de André Luiz. A temática do perdão é também abordado cientificamente na obra do Chico Xavier. É abordado também em ricos sonetos, na forma de histórias, resenhas contadas por Humberto de Campos. E ainda assim não aprendemos, ainda assim temos dificuldade, o mesmo tema abordado de várias facetas, tentando pedagógica e, digamos, dialogicamente atingir o ser humano, e ainda assim permanecemos com dificuldade. Por quê? Porque a nossa falta de amor ao próximo, o nosso egoísmo, a certeza de que estamos certos, eu estou certo, o errado é ele, é muito forte entre nós. Infelizmente, não nos dispomos a ouvir o outro. Estamos aí numa época em que os meios de comunicação são muito fáceis, acessíveis, mas a dificuldade em ouvir o próximo permanece. Ainda é uma das marcas da, digamos, autonomia do ser humano de querer ser aquilo que eu quero. Então, eu ouço o que eu quero, eu falo o que eu quero, mas de uma forma egoísta. A autonomia do ser humano ainda não é vivenciada, irmãos e irmãs, dentro daquele princípio do sim, eu tenho meu direito de ir e vir, mas eu também observo o movimento dos meus semelhantes para que nesse ir e vir eu não trombe com alguém. Que eu possa nas minhas caminhadas escutar os meus companheiros, as minhas companheiras, o que estão dizendo e quais são as suas necessidades. Não, às vezes nos parece que a autonomia é somente o eu, o ego. Eu vou, eu quero, eu posso. E como nós ficamos nessa sociedade? Muito difícil essa caminhada. Entretanto, a espiritualidade sempre nos recomenda e sempre nos impulsiona no sentido de que é possível termos outras interpretações, é possível termos outras caminhadas. É possível que dentro dessa lógica astuta, dentro dessa lógica do forte que ainda persiste em nós possamos ter outras reflexões. É possível sim, porque se assim não fosse, o que Jesus teria vindo fazer? Ensinar o perdão. Imagine, no século I, quando ainda não tínhamos o ensino que nós temos hoje tão popular, as universidades, a quantidade de bibliotecas, o acesso a livros. Por que Jesus veio naquela época? Ele então deveria, vou esperar o ser humano ter mais cultura, ter mais conhecimento científico? Não, ele foi ali no início da nossa caminhada, logo ali, ó, a gente recém-saídos, como diz a espiritualidade, daquelas faixas mais primitivas, e Jesus vem exatamente para ensinar logo o caminho certo e não deixar que a humanidade continuasse nos seus erros. Mas estamos aqui ainda, século XXI, e perdão ainda precisa ser falado, precisa ser refletido, como diz Simeão. Estudai essas palavras, estudai o Evangelho. Vejamos algumas expressões que nós usamos rotineiramente nas nossas falas para tratarmos as questões do perdão. Vejam só, expressões populares. Passar o pano. Muita gente fala, né? Perdão, passar o pano. A fulana de tal passou o pano ali para os erros do filho. Ah, cicrano está passando o pano. Porque essa expressão significa, muitas vezes, que você foi lá e passou o pano para limpar a sujeira. Como a gente faz em casa, né? Caiu um copo de suco no chão. Não, pode deixar que eu limpo. Vou lá e passei o pano. Oh, cadê a sujeira? Não, foi limpa, Suzy limpou. Mas foi ela que derramou? Não. Quem derramou foi o filho dela. E o filho não foi lá pegar o balde, pegar o paninho, a vassoura para limpar. Então, essa expressão passar o pano reflete aquela atitude de algumas pessoas
que muitas vezes, para esconder o defeito do outro, a falha do outro, até mesmo, digamos assim, o crime do outro, passa na frente para tentar apaziguar. Isso é correto? Isso é realmente o perdão? Perdão seria isso? A pessoa está em erro e simplesmente fui lá e passei o pano? É isso? Vamos ver outra expressão popular? Passar uma borracha. É outra expressão que se usa muito. E que muitas vezes nós falamos assim, aquilo que aconteceu lá no passado, não quero nem saber disso, isso para mim é passado, eu passei uma borracha. Então, será que realmente superamos, passamos para trás aquilo que aconteceu, que foi tão grave, que muitas vezes até trouxe uma movimentação popular, uma movimentação na família? Nossa, o que houve aqui, meu Deus, simplesmente fui lá e passei a borracha, fechei aquela situação. Não, isso aqui não existe nada, não, nem lembro mais de nada. Perdoar seria isso? Não ficou em mim nenhum aprendizado? Não, nem parece que nada. Não. Será? Vamos ver uma outra expressão popular referente ao perdão? Botar panos quentes. Um conflito, uma briga, um desentendimento, e aí eu olho aquele desentendimento, não, fulano, peraí, não é bem assim, Cicrano não quis dizer isso, olhe bem, calma, e fico assim, botando panos quentes, que seria naquela visão de usar paliativos, diminuir os impactos, diminuir o prejuízo. Isso também nós poderíamos entender, se botar panos quentes como perdão, está perdoado? É isso? E por fim, uma outra expressão que também é muito comum, passar a mão na cabeça. Então, perdoar seria alguém cometer algum crime ou uma falha ou algo. Não, deixa pra lá, é um bom menino, é uma boa moça, deixa isso pra lá. Passou a mão, meu filho, siga aí o seu caminho, deixa isso pra lá que tá tudo certo. Então, essas expressões populares, elas refletem mesmo o espírito do perdão, o que nós devemos entender, o que nós devemos acolher em nós, aprendermos como sendo perdão? Bom, eu também tenho minhas limitações e grandes com relação a esse tema, então vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E lá nós vamos encontrar as dissertações de Kardec, perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados, e as instruções dos Espíritos. E aqui nas instruções dos Espíritos nós vamos encontrar as mensagens mais belas e mais profundas, ditadas por Simeão, perdão das ofensas, Paulo, que vai seguir a mesma linha, a indulgência, que é José, um espírito protetor, e que também acompanha José, João, bispo de Bordeaux, Dufetre, bispo de Nevers, e por fim, 3 questões que são feitas a São Luís. Essas mensagens foram todas recebidas na França, ali por Kardec, por pessoas ligadas, ao grupo de Kardec. É importante a gente ressaltar que o codificador fez uma belíssima triagem, como vocês podem observar, a maior parte das mensagens vem de Bordeaux, e nós temos uma mensagem de Lyon e temos uma outra mensagem que são as 3 respostas de São Luís. A partir desse capítulo, a partir desses ensinos, nós vamos ver uma mensagem muito importante, que é a mensagem de Simeão. Nós vamos pegar trechos de algumas dessas mensagens. Então, vejam aqui o que diz esta profunda mensagem de Simeão. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-ei 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida,
e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos. E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela vos for feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude. E farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre e, acaso, conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Daí porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Irmãos amados, é uma mensagem muito forte que mexe conosco, porque a mensagem espiritual, como vocês podem ver, é bastante clara. Está aqui no destaque em azul. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Quer dizer pródigo? Gastadores, esbanjadores do vosso amor. E Simeão conclui dizendo que quando nós formos, digamos assim, abaixados, humilhados, o Senhor vai nos levantar, Deus nos levanta, Deus vai fazer com que sentemos ao lado dele, aí ele coloca à sua direita e tudo o Senhor nos dará. Mas esse perdão aqui, irmãos, precisa ser acompanhado de amor. Não adianta ser como no slide anterior, estão lembrados aqui? Olha aqui, ó, passar o pano. Ih, passei o pano, não quero nem saber. Ah, aquela pessoa ali que me fez o mal, não, passei uma borracha, não quero nem ouvir falar, mas também não quero nem ver essa pessoa na minha frente. Ah, realmente ela fez aí umas coisas que eu não gostei, fiquei meio assim, fiquei meio doída, mas deixei isso pra lá. Ou então simplesmente passar a mão na cabeça como se estivesse coadunando, combinando, protegendo de alguma forma aquela pessoa que às vezes é um ente querido e que nós desejamos proteger daquela situação, digamos, né, de uma punição que viesse. Então, o perdão verdadeiro, esse perdão das ofensas, esse perdão que nós devemos vivenciar, ele deve estar mesclado com amor. Porque imagine se o seu filho, se o seu neto, a sua neta fizesse algo e que você que tanto ama esse filho, essa filha, esse neto, essa neta, você que daria tudo por eles, se eles cometessem algo que até mesmo lhe ferisse, provavelmente naquele primeiro momento e durante até algum tempo, aquilo você poderia ter uma reação, dizer, meu Deus, mas ele fez isso, eu não acredito, ele fez, ela fez isso. Mas com o passar do tempo, aquilo vai chegando, porque o amor é maior. Aquilo vai chegando para um patamar em que nós começamos a reelaborar tudo aquilo dentro de nós e pensamos, não, o amor é maior. Principalmente se esse amor, ele tiver esse lastro de uma convivência, esse lastro, digamos, pautado na cumplicidade, estiver entrelaçamentos. Porque para nós é muito fácil dizer, eu amo meu primo que mora a 2.000 quilômetros de distância. Mas se o primo convive conosco e tem uma igualdade de ideias, se aquele tio, aquela tia que nós tanto estimamos, percebemos que tem
uma cumplicidade conosco em termos de ideias, de lutas, de defesas de determinados ideais, nós ficamos, porque o primeiro impacto muitas vezes ele é forte, mas com o tempo começamos a pensar: por que isso aconteceu? Por que que ele agiu dessa forma? E aquilo vai mudando dentro de nós. O amor verdadeiro, a convivência faz com que possamos refletir muito a respeito daquele erro cometido. Sim, porque é mais fácil entendermos, aceitarmos, como foi dito aqui nos slides, né? Passarmos o pano quando acontece algo com outro, uma outra família, outras pessoas, outro país, quando a pessoa é muito distante. Então, muito fácil, não, aquilo não me atinge. Agora, traga isso para o contexto das suas relações. Quando eu trago isso para o contexto da minha malha familiar, aí eu percebo a dimensão, o desafio que é esse amor verdadeiro, cotidiano e, ao mesmo tempo, esse convite para o perdão, que começa exatamente nas pequenas lições, que começa ali no cotidiano da família, e depois a vida vai nos desafiando para o perdão ao vizinho, para o perdão ao colega de trabalho, o perdão ao prefeito da cidade, o perdão para, digamos, presidente. A coisa vai ganhando outra dimensão. E é exatamente esse o ensino do Evangelho. Vejamos aqui esse chamamento que nós temos. Perdão vem do latim perdorare, que significa dar plenamente, ou seja, amor. Perdão é amor. Perdão não é um ato, digamos, mágico, sobrenatural, cheio de mistérios, não. Perdão é amor. E que significa que, com base nesse amor, você entende o outro e é capaz de liberar aquele outro, cancelar uma obrigação daquela pessoa com você. Então, nós que somos pais e mães, no meu caso, que sou mãe, tudo que eu fiz pelos meus filhos foi por amor. Tudo que eu fiz por eles, estudo, condução na vida, assistência médica, alimentação, tudo isso que eu fiz foi por amor. E quando eles foram ganhando a maioridade, eles foram liberados. E quando eles olham para trás, eu digo para eles: vocês não me devem nada, porque o que eu fiz foi por amor. Então, sigam a vida de vocês. Eu quero que vocês sejam felizes, eu quero que vocês sigam para a vida de vocês. Então, esse o sentido profundo, mesmo que muitas vezes pensemos assim: mas o criar o filho, você faz um investimento, muitas vezes existem pais e mães que se endividam para que os filhos estudem, tenham melhores escolas, oportunidades. Exatamente. Então, esse investimento financeiro foi feito por amor. Então, mesmo que o filho retorne dizendo: meu pai, minha mãe, eu quero ressarcir vocês, eu vou pagar vocês. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso aqui eu fiz por amor, você não tem nada a ver com isso, siga a sua vida. Pegue esse dinheiro aí, guarde para você comprar sua casa, vá comprar seu carro. Não é isso que a gente deseja? Só que a gente faz isso por um filho. A gente faz isso por uma filha, por um neto, até, vamos dizer, um sobrinho que a gente ame muito, um afilhado. Mas nós fazemos isso por qualquer pessoa? Fazemos isso por alguém, até, digamos, da nossa família, mas que não tenhamos muita afinidade? Não fazemos. Então, o conceito bíblico de perdão, vejam só, o pecador é um ser humano, ele é nosso irmão, ele é filho de Deus. O perdão liberta a pessoa perdoada da dívida de seu pecado. Cessa de imputar culpa desse pecado à pessoa perdoada, conforme ensina em Romanos 4. No entanto, não é apoiar o erro. Entendeu? Então, amar
não é apoiar o erro do outro. Amar não é referendar o crime do outro, ser cúmplice do outro. Estar com o outro, eu vou com você até se você cometer um crime. Isso não é amor. Então, o amor verdadeiro, ele é um amor, digamos, saudável. Ele é um amor que eleva, ele é um amor que nutre. Esse amor verdadeiro, ele nos aproxima de Deus. Esse é o amor verdadeiro. Faz com que sejamos imagem e semelhança do Pai. Jamais o amor pode ser confundido com ser cúmplice de alguém para fazer algo terrível, que prejudique a quem quer que seja. Então, jamais alguém poderá dizer, como muitas vezes nós vemos muito isso em novelas, né, da televisão: eu matei por amor. Eu fiz esse crime porque fulano estava envolvido e eu, por amor, fui ajudá-lo. Isso não é amor. Então, o amor verdadeiro é aquele que nos aproxima das criaturas, nos aproxima de uma determinada pessoa para uma criação de algo melhor, mais evoluído, e que cada vez aquilo vai trazendo lindos e belos frutos. E nesse contexto, se aquela pessoa comete alguma coisa ou faz alguma coisa que, digamos, pode ser considerado uma falha ou nos magoou, ou poderia até mesmo trazer uma forte desavença, o trabalho, o projeto no qual essas pessoas estão envolvidas é tão maior, porque é todo baseado em amor, que aquilo se torna muito pequeno. Muito pequeno. Desde que o que foi cometido não seja um crime, tanto entre as leis humanas, quanto mais perante as leis de Deus. Que aquilo não seja uma falta gravíssima perante as leis humanas e perante a lei de Deus. Então, esse entendimento é fundamental. E mesmo, meus irmãos, que tenhamos, como nós geralmente falamos, essa autonomia moral, essa autonomia de chegarmos e dizer assim: mas o que ele cometeu ali é absurdo, eu não posso coadunar com essa situação porque isso não condiz com o que eu defendo, com o que eu creio. Ainda assim, o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida para amar o nosso inimigo. Existe ainda também um outro convite do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar aos criminosos. Então, vejam que a espiritualidade, o Espírito da Verdade, coloca o amor na frente do perdão. Então, as mensagens e o ensino do Cristo não fala necessariamente, expressamente, perdoe o inimigo, perdoe o criminoso. Manda, antes de qualquer coisa, amar. E o que é amar? Amar é isso. Amar é estar junto, amar é cuidar, amar é participarmos de uma força grandiosa que nos une de todo o coração, olhar o outro, ver a sua humanidade, vermos que estamos ali entrelaçados e agora vamos construir algo de melhor, algo para que todos sejam beneficiados. Inclusive, eu e você. Inclusive, nós dois que estamos aqui em disputas. Mas isso, meus irmãos, só é possível se atingirmos um nível de consciência. Porque enquanto estivermos, como está aqui descrito, na escala espírita, espíritos de terceira ordem, predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo, paixões que nos mobilizam, quando estivermos aqui, nessa ordem de espíritos levianos, pseudo-sábios, mentirosos, espíritos hipócritas, esse perdão é cada vez mais difícil para ser entendido por esse tipo de mentalidade.
Mas nós não estamos livres das lições do perdão. Elas vêm para todos os níveis. Aqui no meio da pirâmide são os espíritos de segunda ordem, que são aqueles que já fazem o bem, e os de primeira ordem, que são os espíritos crísticos. Nós já tivemos a oportunidade de elencar aqui em outros momentos os biótipos humanos, conforme o professor Pietro Baldi. Vamos retornar estudando isso? Vai nos ajudar muito a entender um pouco a respeito do perdão. Então, o professor Pietro Baldi, analisando o perfil psicológico da humanidade atual, ele define que nós temos 3 biótipos. O primeiro é o biótipo do forte, que ele também vai chamar de inconsciente, porque é aquele ser que não tem noção do que está fazendo, não sabe nem por que está aqui na Terra. Esse biótipo é formado por homens narcisistas que costumam ficar com raiva quando alguém lhes nega algo que é extremamente gratificante para eles, como uma mulher. Então, para eles, a mulher é um objeto e eu preciso desse objeto. E se elas rejeitam esse homem, eles ficam enfurecidos. Infelizmente, os dramas que nós vemos nas reportagens, que nós vemos na mídia, é terrível, de agressões contra as mulheres. Eles são violentos, eles são agressivos e eles são altamente individualistas. Convivemos com esse biótipo, inclusive em nós próprios. Nós podemos ter, em algum aspecto da nossa vida e do nosso caráter, a força presente. O segundo biótipo, estudado pelo professor Baldi, ele vai chamar de biótipo astuto. O que é esse biótipo astuto? Vamos ver? Ele é o tipo mentiroso. É aquele que faz manipulação psicológica do próximo. Usa a inteligência para o mal. Exerce influência indevida através da distorção mental e exploração emocional, com a intenção de tomar o poder, controle, benefícios, privilégios às custas da vítima e fazendo-se de amigo, porque na realidade ele é infiel e egoísta. Então, este é um outro biótipo. A maior parte da humanidade na atualidade está no contexto desse biótipo da astúcia, utilizando a inteligência para o mal. Como sempre, o nosso irmão Iderval repete aqui as palavras de Joana de Ângeles. A astúcia é o evangelho sem amor, sem entendimento, é a inteligência sem evangelho. Então, é trazer o evangelho para o contexto materialista e usá-lo a seu bel prazer. Nós temos, na nossa característica, na nossa composição psicológica, também muito presente traços do elemento astuto. Então, por exemplo, o indivíduo ele pode ser forte, agressivo nas coisas comerciais de sua vida, e ele pode ser um astuto, por exemplo, um manipulador nas suas relações familiares. O mesmo indivíduo pode sim. E por fim, o professor Baldi nos traz o biótipo justo, que é aquele que tem um pensamento lógico, um pensamento racional, dentro da lei de Deus. Tudo que ele faz, tudo que ele age aqui na Terra, ele sempre coloca o patamar da lei de Deus. Se eu fizer isso, isso vai gerar aquilo, mas se é coerente com a lei de Deus, ele sempre faz essa ponderação. São pessoas sérias, exigentes consigo mesmos e entendem as pessoas ao seu redor, principalmente os fortes e os astutos. Então, aqui no biótipo justo, a gente já começa a perceber esse nível de compreensão, já o despontar daquele perdão, ou seja, ele não passa pano, ele não põe panos quentes, ele não passa a borracha nos erros, nos crimes e nas grandes falhas dos fortes e dos astutos. Mas ele trabalha no sentido de que ele acolhe o forte e o astuto, porque são seus irmãos, porque o pensamento dele está pautado na lei de Deus, mas ele trabalha para barrar o crime, para que o mal não prospere, para que o mal não vá adiante. Então, o perdão do justo, o perdão que tem como base o pensamento do justo, é um perdão que todos nós almejamos.
que é de base educativa, de base amorosa, de base empática, porque ele olha o astuto, ele olha o forte e diz: eu já fui como vocês e eu sei que isso aí não vai dar certo. Então, para evitar que a coisa fique pior, vamos trabalhar isso aqui, vamos barrar essa ação maléfica e vamos começar a trabalhar o certo. Então, o perdão é olhar para um indivíduo forte e astuto e dizer: ali tem Deus dentro dele. E esses dois aí, eles têm jeito sim. Eles podem ser educados, eles podem ser trabalhados e eles podem prosperar e levar para uma outra situação. Então vejam que esse biótipo, ele é honesto, ele é objetivo, ele é emotivo, ele tem humildade e inclusive admite os próprios erros. Então, como eu falei para vocês, o indivíduo pode ser forte nas suas finanças, ele pode ser astuto nas relações familiares, mas ele pode ser justo no olhar, digamos, social. Ele pode ter um olhar maior e, inclusive, esses percentuais, eles podem variar. Ele pode ter um percentual maior de justiça, menor de astúcia, mediano de força, isso aí varia de biótipo para biótipo. Mas o justo da nossa atualidade, ele tem percentuais pequeníssimos de força e de astúcia. O seu maior percentual é de justiça, é de honestidade, é de humildade, é de se autoconhecer. E nesse contexto ele reconhece o outro, ele sabe quem é o outro. Ele olha para o outro e sabe por que ele erra. Então ele não julga, ele não traz o indivíduo para pôr, digamos, num escárnio público, ele não expõe o erro do outro, ele também não passa pano, ele também não bota panos quentes, mas ele ajuda esse indivíduo a sair daquela situação. Mesmo porque se ele deixar o mal, o criminoso agir, o mal prospera, porque nós estamos num mundo de expiação e provas. E aqui qualquer impulso maléfico que for feito é mesmo que fogo na palha seca, que não vai, meus irmãos, tomando conta. Então nós vemos, por exemplo, aqui no nosso estado da Bahia, de alguns anos para cá, estamos vendo uma onda de violência tremenda. Por que essa onda de violência? Espíritos fortes e astutos que não foram devidamente trabalhados por pessoas justas, honestas, pelo biótipo do justo e do honesto, com sinceridade, com amorosidade, com honestidade, para trabalhar com essas pessoas. Então, o mal foi encontrando espaço, ele foi prosperando. Então, se detectamos que uma determinada conduta de alguém não é correta e aquilo está provocando dor, sofrimento, insegurança, está desestabilizando aquele sistema, aquele grupo, aquela sociedade, é nosso dever agir para barrar o mal. Então, acolhemos o irmão, não vamos julgar, não vamos submetê-lo à cadeira elétrica, pena de morte, nada disso. Mas temos o dever, a obrigação moral de agirmos no sentido de barrar, porque aquele impulso maléfico, ele vai até aonde for possível, encontrando o espaço livre, como se diz, ele vai e segue prejudicando pessoas. E isso recai sobre a nossa responsabilidade. É aquela história de que muitas vezes nós falamos: não quero me envolver, eu sei que isso aqui está errado, mas eu não quero me envolver, ou então deixa isso para lá, e aquilo vai tomando uma proporção que depois foge ao controle. Então, se temos o conhecimento, é nosso dever, é nossa obrigação evitarmos que o mal prospere. Então, nisso aí nós temos que agir, em primeiro lugar, com amor, primeiro lugar. E se aquela ação, aquela pessoa, aquele grupo agiu e aquilo nos prejudicou, agirmos no enfoque do perdão. Não quero vingança, essa é a lógica.
não vou permitir que o mal avance, mas também, nós vamos barrar isso, mas também eu não quero vingança. Eu quero que as coisas transcorram no sentido da educação, da reabilitação desses sujeitos. Essa é a forma que a espiritualidade orienta, ou que pelo menos eu entendi. Me perdoem aí os irmãos, em erro, obviamente, e os irmãos que puderem ajudar, isso é muito importante. Então, meus queridos e queridas, vejamos aqui o que Kardec também nos ensina. Amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Então, mesmo entre aquelas pessoas que são taxadas por nós de inimigos, é nosso dever aplaudirmos, desejarmos a felicidade quando eles conseguem alguma coisa que eles tanto desejavam. E aqui o Chico Xavier: quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, ou seja, não se vingue, não entre naquela faixa do ele aguarde porque ele vai ter o troco, porque isso aí nós estamos entrando numa faixa vibratória perigosa de vingança, e isso não é amor. Conclui então Chico: não responda da mesma forma, apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender ou magoar para sentir-se forte. Infelizmente, alguns irmãos passam por isso, alguns irmãos se sentem nessa necessidade de humilhar, de agredir, porque estão ainda no biótipo forte. Mas nós que já compreendemos, já olhamos, já temos um outro olhar, podemos dizer: não vou permitir que você continue humilhando as pessoas, não vou permitir que você continue espalhando a semente da maldade. O que eu puder fazer para barrar isso, eu vou fazer. Agora também eu não vou me vingar de você. Você vai ter o tratamento justo, o tratamento correto, educativo que você precisa ter. Divaldo Franco: o que é o perdão? Um importante passo para a evolução. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Ou seja, você não precisa desejar vingança, você não precisa tramar uma vingança, executar uma vingança. E diz aqui Divaldo: perdão é treinamento. A cada dia você vai fazendo um treinozinho. Perdoa alguém que fez uma coisinha pequena, perdoa alguém que fez uma coisa maior, mas de que forma? Sempre trazendo a questão do não permitir que o mal prospere e sempre trazer uma conexão de educação. Não é deixar as coisas à vontade. Perdoei, deixa isso para lá e o mal continuar. Então, irmãos e irmãs, é importante que tenhamos sempre como agente embasador de nossas ações o Evangelho, notadamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós somos espíritas. E aqui concluímos a nossa fala com algumas mensagens. Essa do Chico Xavier, mais uma vez: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Então aqui é o exercício de uma reflexão profunda, porque é entender que nós também erramos. E agora o apóstolo Paulo: perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Então, que possamos nos disponibilizar para a tarefa educativa de acolher os irmãos em erro, acolhermos os irmãos que nos magoam, sem julgamentos e também sem nos colocarmos naquela de coitadinhos. Isso é também muito terrível para nós. Vamos abandonar esse lugar, não é um lugar muito bom, é um lugar inclusive de doença,
vamos entender que existe toda uma lógica, todo um pensamento de Deus atuando. E vamos implementar ações educativas para evitar que o mal prospere e que sempre o bem floresça acima de tudo. Que Jesus nos abençoe, que possamos cada vez mais ampliarmos a nossa consciência para entendimento do perdão, para entendimento do semelhante, sempre com amor. Muita paz e até a próxima.